Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre integrais duplas. Muito bem, pessoal. Nessa aula eu vou dar a motivação dessa ferramenta matemática muito interessante, certo? Que é a integral dupla. É um pensamento muito próximo do que a gente já viu no cálculo 1, para falar de integrais de função de uma variável, certo? Vamos ver como é que se desenvolve aqui. Bacana. Primeiramente, eu vou pensar num domínio, onde essa minha função está sendo definida. Beleza? Olha aí. Tem esse domínio D, no R2, são integrais duplas, porque agora eu estou observando duas variáveis. Beleza? Bacana. Então tem esse domínio aí, xy pertencendo ao R2, e aí, olha só, botei o x variando de A a B, duas constantes aí, e o y de C a D. Uma forma semelhante de eu dizer isso aí é escrever dessa forma, certo? Fazendo esse produto aqui, cartesiano, que me dá uma região retangular, certo? Uma região retangular. Posso marcar aqui, ó, os intervalos que eu falei ali, o x, olha aí, ó, de A até um valor B e o y de C até um valor D. Tudo bem? O y aqui, de C até um determinado valor D. Bacana. Aí, olha só como é que vai funcionar isso aqui. Eu vou pegar, para começar a trabalhar com essa coisa das integrais, olhando para esse domínio, eu tenho o gráfico dessa função, agora uma função de duas variáveis, o gráfico dessa função f de xy, certo? É uma função de duas variáveis, definida no R2, o gráfico dela vai ser uma superfície, certo? Bacana. Aí, vamos pensar aqui então, essa superfície aqui embaixo é a minha região D, tá bom? É o meu domínio D. Desenhei esse domínio D aqui e aqui também. Posso colocar, se eu quiser, né? Aqui, ó. Aqui é o B. Aqui atrás eu tenho o A no X, né? Aqui eu tenho o C ali na frente. Eu tenho o D aqui no Y, certo? É a mesma região. Essa região aqui embaixo também é a região D, que é o domínio dessa função aí, certo? É onde eu estou analisando essa função. Bacana. Olha só. Se eu observar agora o que eu posso formar juntando o gráfico dessa função, o plano x igual a b, x igual a a, y igual a d, y igual a c e o plano xy, se eu juntar tudo isso, eu formo um sólido, certo? Pegar isso aqui, ó, um sólido que tem como faces laterais esses planos, certo? Aqui, ó, essa parte do plano x igual a b, x igual a lá atrás, y igual a d, y igual a c nas laterais aqui e essa base inferior, né, essa superfície aí, aqui de baixo, eu tenho justamente essa minha região D, que é a interseção desse sólido com o plano XY. Bacana. E ele é limitado superiormente pelo gráfico dessa função. Agora, olha só que interessante. Se eu pegar e dividir essa região D, que já é uma região retangular, se eu pegar e dividir essa região D em retângulos menores, tá? Peguei aqui, ó, essa região D e particionei, certo? Apliquei sobre ela uma partição. Dividi em retângulos menores. Digamos que aqui, ó, eu tenha dividido esse intervalo x aqui em n partes, tudo bem? Esse intervalo y eu dividi em n partes, tá? M e n partes. De maneira que essa partição aí vai me dar uma quantidade m vezes n de retângulos aqui dentro, beleza? Pensa que eu peguei vários retangulinhos aqui, tá? Dividindo a partir dessa região D. Tá, aí, pensa que eu vou escolher um retângulo aqui dentro, tá? Esse retângulo aqui, tudo bem? Esse retângulo aqui, que eu vou falar que esse ponto que eu peguei aqui dentro tem uma coordenada xy e uma ordenada y
tudo bem? Abscissa XY e ordenada YJ. Esse aqui é o ponto C e J. Bacana? Que eu peguei num retângulo qualquer aí. Imagina que esse retângulo que eu peguei é esse aqui, ó, tá? Esse retangulinho aqui dentro, tudo bem? Esse retangulinho, vou desenhar um pouco melhor. Esse retangulinho que eu peguei aqui dentro é esse mesmo aqui, tudo bem? Pensa assim. Eu posso considerar que esse retângulo é a base de um paralelepípedo, de um prisma de base retangular, que eu posso definir aqui dentro. Tá? Imagina esse prisma agora que eu peguei aqui vermelho, tá? Ele vai ter essa base, a base vai ser esse retângulo que eu botei aqui, ó, que eu desenhei aqui de vermelho, e a altura dele, né, o valor que eu tenho aqui na cota, vai ser justamente o f de xi yj. Não é isso? Ó, a base dele vai ser esse retângulo, tudo bem? E a altura vai ser o valor dessa função no ponto justamente que eu peguei aqui dentro, tudo bem? Nesse ponto C aqui, tá? E aí, aqui ficou meio que no centro, né? Mas não importa, é só um ponto dentro desse retângulo, tudo bem? Então, o volume desse prisma, pensa comigo, o volume desse prisma, vou botar aqui volume IJ, vai ser a área da base vezes a altura, não é isso? A altura é esse f, xi, yj, e a área da base? Ó, eu vou pegar esse pedacinho aqui, né? Olha só, é um retângulo, a área da base vai ser base vezes altura, não é isso? Aí, ó, vou falar que esse ladinho aqui é um ΔX, tá? Tá um ΔXi. E esse outro lado aqui, esse tamanho, vou botar aqui para cima, é um ΔYJ. Bacana? Então, qual vai ser a área da base aí, para eu calcular o volume desse prisma? Essa área da base vai ser ΔXi vezes ΔYJ. Bacana? Esse é o volume de um prisma desse. Peguei um prisma genérico ali dentro, tá? Esse vai ser o volume. Se eu quiser calcular o volume desse sólido todo aqui, do sólido formado pelos planos que eu já falei, x igual a b, x igual a a, e a superfície. Se eu quiser saber o volume desse sólido, um caminho interessante seria eu pegar o volume de todos os prismas que eu consigo formar aqui dentro e somá-los. Não é isso? É uma ideia absolutamente parecida com o que a gente viu lá no cálculo 1 para definir a área embaixo de uma curva. Lembra? Lá como era o plano, você também particionou o x, né? Que é onde eu tinha o domínio daquela função. O domínio da função aqui é essa região toda. Lá no cálculo de uma variável, o domínio da função vai ser uma reta, certo? Eu peguei aquele domínio, dividi em partes, particionei, e calculei a área dos retângulos que eu tenho embaixo dessa curva, né? A gente vê que eu posso calcular aquela área por falta, né? Pegando os retângulos completamente abaixo da curva, ou por excesso, pegando eles com uma partinha um pouco acima, né? A ideia aqui é muito parecida. Só que aqui, como eu quero calcular o volume, eu vou pegar o volume desses prismas que eu formo aqui, tudo bem? Então, o volume aproximado dessa superfície, desse sólido, o volume aproximado desse sólido, vai ser o somatório dos volumes todos que eu tenho aí dentro, não é isso? Só que repare, eu tenho agora, não tenho só um x, né, para pegar nessa partição. Eu tenho tanto o x quanto o y. Tá vendo? Porque eu dividi essa região aí, esse meu domínio, nesses retângulos menores, e como é um retângulo, eu tenho duas dimensões, então duas variáveis. Vou somar tudo aqui, certo? Porque eu posso, por exemplo, ter o mesmo
YJ e pegar vários X e Z's diferentes, não é isso? Então tem que somar todos eles. Pegando então, eu vou fazer um somatório dessa relaçãozinha aí do volume. Tá? Claro, indo do I do 1 até o M, que eu tenho M pedacinhos aí, né? E o J do 1 até o N, que eu falei que eu dividi em N pedaços aí, né? Bacana. Claro que esse volume aqui, assim como a área lá quando eu ia calcular a área abaixo da curva, vai ser uma aproximação, certo? O que eu faço para chegar para chegar de fato no valor que corresponde ao volume desse sólido é eu fazer essas regiões aqui, ó, esses valores essas partições de M e N tenderem a um número muito grande, né? Quanto maior for esse número de partições aí, né, o número de retângulos que eu formo, mais aproximado do valor real desse volume esse somatório vai ser. Não é isso? Se eu pegasse só com essa quantidade aqui, né, de partições, eu vou encontrar um valor para esse somatório. Se eu aumentar essas partições, se eu dividir em mais partes, se eu pegar retângulos de área cada vez menor, se eu pegar cada vez um pedacinho menor aqui, eu vou conseguir definir prismas que se encaixam cada vez mais, né, ou de uma maneira mais satisfatória, dentro desse sólido maior, certo? Ou seja, para fazer esse volume, eu vou diminuir um pouquinho aqui para conseguir caber tudo num quadro só. Então, ó, enquanto eu escrevo aqui, eu reviso. Tem esse domínio, particionei o domínio dessa minha função de duas variáveis. Formei aqui dentro vários prismas menores, né? E quero calcular o volume desse sólido todo. Eu vou pegar e vou somar o volume desses prismas aí menores que eu formei. O volume aproximado, então, desse sólido aí, vai ser dado pelo somatório dos volumes desses prismas aí que eu tenho, certo? Com I de 1 a M e o J de 1 a M. Para eu trocar esse aproximado aí e fazer virar um igual, eu tenho que fazer um limite, certo? Então, de fato, o volume aí, ó, vai ser dado por essa relaçãozinha aqui, ó. É um limite quando eu tenho Mn tendendo ao infinito, tudo bem? Desse somatório aí. Do I de 1 a M, o J de 1 a N, as partições aqui, F, X, I, Y, J. Bacana. E aí, ó, eu vejo que eu caio num elemento que eu já conheço aí lá do cálculo 1, de uma soma de rima. No caso aqui eu tenho duas, certo? Se eu for pegar cada somatório desse aqui, o que me dá, eu já conheço bem, a integral. Só que agora, como eu tenho duas variáveis, eu observo uma integral dupla. Então, ó, o volume fica sendo definido por essa integral dupla, onde eu tenho no meu integrando a função representada, se f de xy, e agora aqui, ó, os elementos de área que eu utilizo aí para analisar esse domínio, certo? Essas partiçõezinhas, esses pedacinhos que eu pego aqui do domínio, certo? Como eu estou tendendo ao infinito, essas partições, né? Essa quantidade de retângulos que eu tenho aqui, essa variação, esse ΔX e o ΔY vão ficando cada vez menores, né? Aí eu tenho incrementos cada vez menores, de maneira que eu formo aqui
o meu elemento de área, certo? Que é o dx vezes dy. E aí eu chego, enfim, nessa relação da integral dupla. Bacana? Coloquei aqui, então, a ideia que motiva esse elemento da matemática aí bem interessante, beleza? Essa aula faz parte de uma sequência, bacana? Eu já coloquei aqui no canal aulas falando sobre mudanças de variável, certo? Mudanças de coordenadas, de sistemas de coordenadas, né? Que acaba, quando a gente vai para questões de aplicação, você usa esse pensamento diretamente para fazer mudanças de variáveis, né? Falei agora dessa ideia inicial de integral dupla. A próxima aula vou falar de integrais inteiradas, certo? Para depois chegar no teorema de Fubini, que é outra parte bem interessante, um teorema super importante aí da matemática. Bacana? Isso aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, continue acompanhando teoremas, as próximas aulas aí serão ainda mais interessantes. Um abraço e até a próxima.